Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Saudade dos nossos encontros. Por enquanto, a gente ainda vai ter que ficar afastado, né? E hoje eu preparei a correção dos exercícios das listas que eu mandei para vocês, ok? Então, peguem o que vocês já fizeram para a gente fazer uma correção. Bora lá. Formação do território brasileiro. As listas elas foram todas sobre esse assunto, né? A gente está bem no comecinho desse assunto, mas a gente já viu ele então, no começo do ano, então está sendo uma retomada, né? A gente está relembrando algumas coisas. Beleza. Vamos lá para o próximo slide. A primeira atividade ela começa com um texto, né? Esse texto ele vai falar da ocupação da região Nordeste e da região Norte. Então vamos lá juntos aqui. Até o começo do século XVII, os colonizadores se concentraram em cidades na região litorânea do Brasil, principalmente no Nordeste. Esse é um dos fatores, pessoal, que explica por que as cidades litorâneas no Brasil têm muito mais pessoas do que as outras, né? Do que as cidades do interior. A nossa colonização ela começou pelo litoral, assim como de diversos outros países, né? A principal atividade era a produção de açúcar, e grande parte dos engenhos estava instalada nas capitanias da Bahia e Pernambuco. Nesse comecinho, quando os europeus chegaram aqui na América, eles estavam em busca de ouro, prata, mas aqui no Brasil eles não encontraram, né? Os portugueses, então, eles vão colonizar o Brasil, de fato, só a partir de 1532. Como? Primeiro explorando o pau-brasil e depois a cana-de-açúcar. É em volta dessas fazendas que vão nascer as primeiras vilas, as primeiras construções europeias aqui, tá? A gente tem que levar em consideração que é sempre onde tem uma economia despontando que vai ser a maior ocupação do Brasil, ok? Seguindo. Na segunda metade do século XVII, com o aumento da criação de gado extensiva, a ocupação do território nordestino avançou para o interior. Então, no século XVII, começaram a criar gado, que foi trazido de barco para cá, né? Não existia boi e vaca aqui no Brasil, no interior do Nordeste. E essa criação fez com que nascessem vilas e cidades no interior do Nordeste. Nesse período, começaram a surgir os currais, que eram fazendas grandes voltadas para a pecuária. Neste contexto, ocorreu a ocupação do Vale do Rio São Francisco e parte do sertão nordestino. Então, o Rio São Francisco, que é um rio tão importante para a nossa história, né, e para a economia, principalmente dos estados da região Nordeste, e que nasce aqui do nosso lado, na Serra da Canastra, no sul de Minas Gerais, ele vai ser ocupado nesse período. Tá? Então, só que no caminho contrário, né? Ele nasce aqui e morre no Oceano Atlântico. Eles vão fazer o caminho contrário. Eles vão subir o rio, né? Então, eles vão começar a ocupar o rio graças ao quê? Às margens do rio, a essas fazendas pecuaristas, ou seja, de criação de gado. Ok? Beleza. Com a presença de estrangeiros na região amazônica no século XVII, a coroa portuguesa organizou e enviou para a região várias expedições militares para expulsar os invasores. A gente está falando aqui já da região norte, tá? A região amazônica. Deixamos de falar um pouquinho do Nordeste agora. Nordeste, então, cana-de-açúcar, o pau-brasil, né, no começo, e a pecuária. Esses são os três elementos da ocupação do Nordeste. Já a região norte, alguns outros países começaram a mandar soldados para cá para ocupar a região amazônica. E a coroa portuguesa enviou para lá, para essa região, várias expedições militares para expulsar esses invasores. Essas vilas que foram criadas, vilas militares, depois deram origem às cidades e foram fundadas na região amazônica por integrantes dessas expedições. Ok. A expansão pela região amazônica também foi favorecida por uma atividade econômica muito lucrativa no século XVII. A exploração das drogas do sertão, que eram o quê? Ervas medicinais, aromáticas, o guaraná, a pimenta, o cravo, as castanhas. Muitos se embrenharam pela floresta amazônica para coletar essas plantas e vender para comerciantes na região nordestina e também na Europa. Lembra que eu falei que não tinha gado aqui no Brasil? Essas plantas também não existiam na Europa, então elas eram muito valiosas lá, né? Quem enchia navio aqui com essas plantas tropicais e levava para a Europa fazia muito dinheiro. Esse é um dos fatores também de ocupação da Amazônia. A Amazônia ela vai sendo ocupada
de acordo com as atividades econômicas. Primeiro foi uma questão militar, depois as drogas do sertão. Ok? E aí eu fiz 3 perguntinhas aqui, simples, fácil, a gente matar de uma vez. Encontre o significado de espaços extrovertidos e relacione com o texto. Você tem o significado em seu caderno. Por que você tem? Porque a gente já conversou isso no começo do ano, né? Então, o significado de espaços extrovertidos. Extrovertido, que é para fora, né? Introvertido, uma pessoa que é para dentro. Extrovertido, uma pessoa que é aberta, que é aberta à conversa, às experiências, enfim. Os espaços extrovertidos são esses espaços produzidos, pensados, construídos para atender os interesses externos. Como assim, professor? Vamos pensar, a gente constrói uma fazenda, nessa fazenda a gente constrói uma estradinha que leva a um porto, e esse porto vão sair navios que vão para a Europa. Tudo isso foi pensado para exportação, é por isso que a gente está falando de espaços extrovertidos, tá? E o Brasil sempre foi um exportador de matéria-prima. Nossa condição de colonizado trouxe junto esse estigma, né? E essa função nossa no planeta de exportar matéria-prima, o que não tem um valor agregado, né? É o que está cru ainda, que não foi transformado pela manufatura ou pela indústria. Então, como que a gente relaciona espaço extrovertido com o texto? O texto está falando da produção de cana-de-açúcar, das drogas do sertão, e tudo isso está ligado à exportação. O espaço que a gente tem no Brasil colonial, ele foi criado para exportar, não era para desenvolver nada aqui, nem para ocupar, nem para crescer, não, era única e exclusivamente para exportação, ok? Para atender os interesses dos comerciantes portugueses. Número 2, qual a relação da cana-de-açúcar, da criação de gado e das drogas de sertão para a ocupação do território do Brasil? É o objetivo principal dessa nossa conversa, é entender que as atividades econômicas, como a cana-de-açúcar, a criação de gado e as drogas do sertão, elas que vão fazer o território ser ocupado. Depois vai vir o café, aí vão vir ocupar a região do estado de São Paulo, do interior de São Paulo. O ouro vão ocupar Minas Gerais, o ouro vão ocupar o Mato Grosso do Sul. Está sempre atrelado a uma atividade econômica. Não existe as pessoas irem morar em um lugar que é desabitado se lá não tem nenhuma riqueza. Né? Não faz sentido. Então, a relação é essa. Aonde tem uma riqueza, onde tem uma atividade econômica atrativa, vão nascer as cidades e essa região vai ser ocupada pela população. Ok? Número 3. Faça um mapa detalhado do Brasil do século XVI, mapa das capitanias hereditárias. A ideia dessa questão era vocês verem como o Brasil era muito diferente naquela época. Né? E a gente foi dividido, o nosso território foi dividido em capitanias hereditárias. Eram faixas de terra criadas pelo governo português, dadas a pessoas de confiança, ou seja, pessoas ligadas à coroa portuguesa, faixas de terra imensas, né? Algumas se tornaram muito parecidas com os estados de hoje. Ou seja, desde o começo, o Brasil, que era diferente, ele era cortado só até a metade, né? O Tratado de Tordesilhas, mas desde o começo houve a concentração de terras e a concentração de renda, consequentemente. Então a gente vai ver que está na nossa história ser um país. Não que isso não possa ser mudado, né? Mas muita coisa tem que ser mudada antes. Ser um país agroexportador, ou seja, que vai exportar matéria-prima, e um país em que desde o começo as elites se beneficiaram, as elites concentram as terras e a renda. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa primeira atividade e a gente já vai seguir para a segunda. Vamos lá. A segunda atividade também tem um texto, tá? Então, atividade 2, formação do território brasileiro. E a gente vai continuar essa saga da ocupação do território, da formação do território, que está totalmente ligada às atividades econômicas. Agora a gente vai falar de outras regiões do Brasil, tudo bem? No século 17 e 18, a expansão territorial no centro-sul do Brasil, o que é centro-sul? O centro-oeste, o sudeste e a região sul, tá? O que não é centro-sul, norte e nordeste, todo o resto é centro-sul. Então, a expansão territorial no centro-sul do Brasil foi impulsionada pelas bandeiras. Essas expedições, ou seja, as bandeiras eram expedições organizadas pelos bandeirantes paulistas, tinham como objetivos principais o aprisionamento dos indígenas,
a busca de pedras e metais preciosos e a recuperação de escravizados foragidos. Então, para que serviam essas expedições? Eram expedições pelo interior, para um lugar que não tinha casas, não tinham fazendas, não tinham nada, né? Era na floresta mesmo. Eram feitas por esses bandeirantes, que eram tipo uns mercenários, né? Que estavam atrás de aprisionar indígenas, aprisionar escravos foragidos, escravizados foragidos, e também encontrar metais preciosos. Os bandeirantes entraram para o interior das regiões Sudeste, Sul e Central do Brasil, indo além do estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Então, esse desenho que vocês fizeram na atividade 1, ele vai ser desrespeitado. Aquela linha que tem, que divide o território Portugal e Espanha, vai ser desrespeitado. Então, os bandeirantes eles vão entrar e é a partir desse momento que o Brasil vai passar a ter um formato mais parecido com o que é hoje. A gente vai dominar essa região que era espanhola. Portugal vai dominar essa região. Explorando e conquistando territórios. Nesse contexto, várias vilas foram fundadas, favorecendo a ocupação dessas regiões. Então, por onde os bandeirantes passavam, ficavam vilas. Aqui no interior de São Paulo, próximo à nossa cidade, tem Cajuru, Batatais, que foram vilas que foram criadas pelos bandeirantes. Pousos, né, que eles chamavam. Era um lugar só para eles passarem, dormirem, se alimentarem e seguirem nas viagens. Ribeirão Preto, na bandeira, tem escrito Terra de Bandeirante, que não é uma verdade, né? Nenhum bandeirante, segundo a história, passou aqui, mas eles passaram na nossa região. Ok. Em meados do século XVII, os bandeirantes encontraram várias minas de ouro em áreas de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Após essas descobertas, começou o ciclo do ouro. Olha lá, agora a gente vai ter ouro nessa região, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Para onde as pessoas vão? Atrás do ouro, né? Então, lá vão nascer as outras cidades. Então, aqui, ó, seguindo. Deslocando o eixo de desenvolvimento econômico do Nordeste para a região central e sudeste do Brasil. Várias cidades foram fundadas e se desenvolveram rapidamente com a renda gerada pela exploração do ouro. Já no século XIX, houve a chegada do café ao estado de São Paulo, inicialmente no Vale do Paraíba e depois no interior. Então, primeiro foi plantado na região de São José dos Campos, ali Taubaté, e depois foi trazido aqui para o interior, né? Aqui para a nossa região. A produção cafeeira tornou-se o carro-chefe da economia nacional e impulsionou a estruturação econômica, política e social do estado de São Paulo, com o desenvolvimento da malha ferroviária, melhoramento dos portos, configuração do comércio regional e proporcionando o acúmulo de capitais, né, de riquezas. A mão de obra imigrante, com destaque para a presença italiana no estado de São Paulo, representou a passagem do trabalho escravista para a mão de obra assalariada, utilizada posteriormente na constituição das primeiras fábricas paulistas. O governo nacional, neste período, foi constituído pelos grandes fazendeiros de café existentes da região sudeste e conduziram o país em detrimento dos seus próprios interesses. Então aqui, ó, esse parágrafo comprido, né, vai falar um pouquinho do estado de São Paulo. Fala da chegada do café no Vale do Paraíba e depois aqui para a nossa região. As pessoas que estavam em Minas Gerais por causa do ouro, já tá acabando o ouro, né, se tornando escasso. Essas pessoas vêm para a nossa região habitar aqui. Então, Ribeirão Preto foi fundada por mineiros que vieram depois do ciclo do ouro e também por pessoas do Vale do Paraíba que trouxeram esses grãos de café, né, essas sementes de café. Nesse período, houve uma política de embranquecimento da população. O governo, junto com os fazendeiros, não queria a mão de obra escravizada, achava que tinha que trazer mão de obra europeia para embranquecer a população. E as políticas foram guiadas, as políticas públicas foram criadas nesse sentido. Subsidiar a viagem de imigrantes italianos, europeus para cá, pagar o trem, habitação, alimentação para eles até chegarem nas fazendas. Isso tudo para não ter na região o trabalho da mão de obra escrava, né? Ou para diminuir essa mão de obra negra, não por serem escravos, né? Mas por serem negros. Por isso que o nosso Estado, nosso governo, tem uma dívida muito grande com a população negra do Brasil. Né? Quando a gente vê os programas de cotas, não tem a ver com a gente em si, e sim com o governo. As políticas que o governo tomou como norte lá no final do século XIX e no começo do século XX, elas têm um reflexo muito grande até hoje, né? Enfim, vamos lá para os exercícios? Então, o texto vai falar do Centro-Sul, ouro,
e café, né? Essas duas atividades como as principais atividades para ocupação da nossa região, da região centro-oeste e da região sudeste também. Explique com suas palavras e baseando-se no texto a ocupação de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás também, né? Faltou colocar aqui, relacionando as bandeiras e a descoberta do ouro. Simples, né? Essa ocupação aconteceu por causa do ouro. Descobriram ouro, a população do Nordeste, do Norte, do pouco que tinha em São Paulo, no Rio de Janeiro, todos migraram para, ou grande parte migrou para essa região para explorar o ouro, para enriquecer, né? Para ter uma condição de vida melhor. Com a chegada do café em São Paulo, o que mudou? Boa pergunta também. Mudou a estruturação política, a gente criou estradas de ferro, vai ter um acúmulo de capitais aqui e vai atrair muitas pessoas, né? Logo em seguida, a gente vai ter a industrialização do Brasil. Por que a industrialização se deu em São Paulo? Por conta desse dinheiro, por conta desse acúmulo de pessoas aqui, ok? Número 3, pesquise e descreva o que foi a política de embranquecimento da população. Foi o que eu falei no finalzinho do texto, né? Juntamente com o governo, os fazendeiros da região, não todos, óbvio, mas grande parte deles, e da elite brasileira da época, buscava o embranquecimento da população. Acreditava que a população tinha que ser miscigenada cada vez mais com os europeus para se tornar uma população majoritariamente branca, né? Um absurdo que aconteceu, muito pautado pela pseudociência, né? Por uma ciência inventada que não faz sentido nenhum, e que guiou algumas leis no Brasil, inclusive, como eu disse no final do texto, o incentivo à chegada de italianos, alemães aqui no nosso país, né? Enfim, e o abandono dos ex-escravizados, né, da população negra, que traz muitas consequências até os dias de hoje. A gente teve essas duas questões das duas primeiras atividades, né? Então, essas 6 questões, na verdade, das duas atividades. Façam a correção, coloquem no caderno de vocês direitinho, tá? Eu tenho acompanhado os exercícios, eu vejo que vocês têm feito muito baseado no que vocês encontram na internet. Tentem fazer olhando o texto, né? Eu estou tentando deixar o mais próximo possível as questões do texto. Só quando tem uma pesquisa, aí vocês sim procurem na internet, tá? Vocês dão conta de fazer, eu tenho certeza disso, só lembrando das nossas aulas e lendo um pouco do texto. Beleza? Então, até a próxima, pessoal. A gente vai conversando e eu continuo mandando essas atividades para vocês. Ok? Então, até lá. Até mais. Deixa eu ver como é que eu paro aqui agora, né?